Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para você como realizar o componente Cardinal Photos na versão hobbyist do Drone Link. O Cardinal Photo ele está na versão profissional do Drone Link e precisa pagar para ter acesso. Mas o que é Cardinal Photo e para que serve? Basicamente são fotos que o drone faz de forma autônoma ao redor de um ponto de interesse, tá? O nome vem dos pontos cardeais, onde você pode tirar, por exemplo, 8 fotos, ou seja, a cada 45 graus, tipo assim, norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte, enfim, 12 fotos a cada 20 graus, tá? Esse sistema que é pago, ele identifica o componente do drone que você está usando e não importa a altura e que você está voando e o raio que você está afastado do objeto, e o Drone Link automaticamente faz essas fotos. Mas na versão hobbyist ele não tem o Cardinal Photo. Mas eu vou te mostrar para você como que você faz isso passo a passo, usando os módulos da própria versão mais barata do Drone Link. E só que isso precisa você fazer os comandos passo a passo, tá bom? Então eu vou agora escolher aqui uma região qualquer que nós vamos fazer esse componente do Drone Link, tá bom? Então, esse Cardinal Photos, ele costuma ser usado em versões como o Lite, também para poder permitir que você faça acompanhamento de obras semanais, ou seja, você define uma sequência de fotos para o drone fazer. E aí toda semana você starta e você vai guardando o histórico da sua obra ao longo de semanas, meses, para você ver a evolução da construção da sua obra, tá bom? E eu decidi mostrar para você o componente Cardinal Photos, porque uma pessoa me procurou essa semana desejando que eu ajudasse a construir isso, porque ele precisaria inspecionar uma obra e ele não tinha como fazer isso com o Mini 3 Pro, tá? E o módulo órbita que existe aqui no Drone Link é um módulo que executa filmagens e ele precisava que fosse fotos e na versão hobbyist não tem no módulo foto, tá bom? Como a obra dele é uma obra grande, então eu vou fazer um passo a passo aqui no modelo dele e aí isso vai servir para que você faça na tua obra também, tá bom? Então basicamente eu abri aqui um plano em branco e vou acrescentar o componente órbita e vou clicar em qualquer local aqui da tela, porque eu vou precisar, vamos dizer assim, definir as coordenadas geográficas do local da obra. Mas nesse exemplo aqui eu vou colocar uma coordenada conhecida e aí a título de exemplo para vocês, tá bom? Então aqui eu vou colocar 20 graus, 436,287, eu tenho anotado aqui essa latitude, e eu vou colocar aqui a longitude 54,568,557, que é um ponto conhecido aqui, tá? A altitude do projeto dele é um projeto que precisa voar mais alto, mas eu vou fazer aqui, você pode usar o exemplo seu conforme a tua particularidade. Mas como esse é um componente que está sendo construído, eu vou colocar no modelo dele, porque eu vou passar esse modelo, a cópia desse planejamento para ele,
dele e depois eu vou explicar para você como que você faz no nível mais baixo para o seu modelo, tá? No caso dele lá, precisa voar numa altura de 120 metros. Então eu vou criar essa órbita aqui nessas coordenadas, nessa altitude de 120 metros e também num raio de 120 metros. Então, basicamente, são esses dois parâmetros aqui da órbita. Então, percebam que automaticamente o Drone Link vai desenhar essa órbita e esse ponto dessa coordenada é uma praça que tem aqui, mas poderia ser qualquer obra sua, tá bom? Simplesmente você vai digitar, fazer como eu fiz e criar, colocar lá as tuas coordenadas, tá? Como nós vamos fazer, como eu disse, no modo de fotos e não de vídeo, nós temos que agregar alguns componentes que eu vou fazer o passo a passo aqui para você, tá? Então, você vai em comandos aqui e você precisa escolher o comando câmera Stop Capture, que é esse aqui, ó, tá? Para parar a captura. Esse é o primeiro componente que você precisa agregar, tá? E você, na sequência, você agrega o modo de foto, tá? Então, você vai aqui em comandos, tá? E aqui em comandos você tem a parte de fotos. Então, o Camera Mode, que é o que você vai escolher. Aqui está Camera Mode, você escolhe Camera Mode e aqui está escolhido já, está selecionado o modo foto. Então, esse é o segundo componente que você escolhe, a órbita, câmera, Stop Capture e o mode que seria foto, tá? Agora o formato que você vai escolher em JPEG. Então tem mais comandos aqui que você escolhe, que é a parte de o tipo de foto que você vai fazer, que é o Photo File Format, que é esse aqui, ó. Photo File Format. Então aqui você define que você quer JPEG, tá bom? Já foi escolhida, já foi selecionado aqui JPEG. Esse é a segunda coisa que você faz. E agora a parte mais importante, que é o intervalo, porque ele vai selecionar aqui o momento que vai essas fotos serem batidas no teu o ponto de interesse aqui. Você tem que definir esse intervalo, porque na versão paga ele é feito de forma angular. Por exemplo, a cada 45 graus, ou seja, vai fazer 8 fotos aqui em volta. Ou se fosse 4 fotos, norte, sul, leste, oeste. Se fosse a cada 20 graus, vamos dizer assim, 12 fotos. Então, 20 graus, você faz isso em forma de tempo. Então, por isso nós vamos escolher um componente chamado foto intervalo, tá? Então, vamos escolher aqui em comandos, que é Camera Mode. E aqui nós vamos ter a parte de intervalo de fotos, que nós vamos definir um tempo aqui, tá? Deixa eu achar aqui onde está o intervalo. Câmera Fotos. Esse aqui é o câmera, foto, intervalo. Aqui você vai definir, tá? Quantos segundos. Aqui está 2 segundos, mas eu já havia feito alguma experiência com ele. Aqui deveria ser pelo menos 15 segundos de intervalos entre uma foto e outra, dado o tamanho do arco, do perímetro, no caso dele, tá? Mas esse aqui vai ser um número bem próximo, de 15 a 20, que a gente ajusta conforme a quantidade de fotos. No caso aqui, 12 fotos durante todo esse perímetro aqui, tá? E agora nós temos que voar para esse ponto, escolher as coordenadas desse ponto, e o outro componente que nós vamos escolher aqui chama checkpoint, que seria a rota que nós vamos fazer, tá aqui em avançado, tá? Chama de checkpoint, tá? E nesse checkpoint nós vamos colocar ele também aqui nesse ponto, que vai coincidir com as mesmas coordenadas, e nós vamos, já está selecionado aqui a altitude, e é tudo que a gente precisa, tá? O checkpoint, aqui você dá um zoom e faz ele coincidir
faz ele coincidir aqui, ó, que tá 30 metros, nós vamos ajustar isso aqui para o tamanho correto. Só um minuto. New Plan. Tá, aqui no Plan você pode escolher o nome da tua obra, nesse caso aqui, tá bom? Você põe aqui para você, obra YouTube, tá bom? Então, aqui você vai definir o teu nome da obra e a parte da altura, tá? Em órbita, aqui no checkpoint você também tem que colocar na mesma altura lá, 120 metros, tá bom? No caso dele, no seu caso, você vai por altura sua, tá? Então, depois do checkpoint, você tem que, você pôs o Stop Capture, agora você vai pôr o Start Capture aqui, tá bom? Então, é mais um comando de câmera, tá? Deixa eu voltar aqui, câmera mode, nós vamos pôr câmera Start Capture, tá aqui, ó, Start câmera Start Capture, esse aqui é o último ponto, tá? Um detalhe aqui que o órbita ele não pode ficar nesse nível, ele tem que ser o último aqui, tá? Então você seleciona a órbita aqui e clica nessa seta aqui para que essa órbita vai descer, porque ele tem que ser a última. Na medida que você clica nessa seta, a órbita vai descendo aqui, você percebe? Você vai dando clique aqui na seta para baixo e a órbita vai descendo, ele tem que ser a última lá, tá bom? Olha lá, ó, checkpoint. Então, aqui, já está na última aqui. É tudo que a gente precisa, é isso aí, tá bom? Então, é uma obra que, deixa eu ver se tem um vídeo, está errado, teria que ser só fotos. Então, tem aqui na órbita, tem que abrir a órbita aqui e definir aqui embaixo como vídeo, como foto e não vídeo, tá? Então, fizemos essa correção aqui. Deixa eu fazer mais uma revisão aqui. Vamos ver o tempo aqui. Tá, agora já tem 12 fotos e nenhum vídeo e 5 minutos de emissão. E agora na simulação, muito provavelmente ele vai posicionar aqui quantas fotos que ele vai fazer da tua obra aqui. Tá aqui já selecionado, tá? Você vai decolar desse ponto aqui, vai voar. E aí, nesse intervalo que nós colocamos de 15 segundos, ele já vai fazer todas essas fotos aqui em sequência, como se, da mesma forma que no componente pago, que isso aí é feito em graus, só que aqui nós fizemos em tempo, a cada 15 segundos, e percebam aqui que nós temos esses dots vermelhos aqui, que temos 12 fotos, tá? Essa primeira aqui não é a foto que inicia, a foto que inicia é essa, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fotos em volta da tua obra, tá? E aqui está o modelo que você transforma o componente, vamos dizer assim, órbita, que se trata de vídeo, para um componente que é o Cardinal Photos, que podemos agora fazer a simulação aqui. Concluindo a última foto, vocês podem perceber que temos a opção ainda de exportar aqui para o Google Earth, e com esse projeto, você tendo ele salvo, você pode adaptar na sua obra e você vai poder fazer o acompanhamento semanal da tua obra, mantendo as fotos exatamente nas mesmas posições, apesar que em estágio do teu cronograma, em momentos diferentes, porque você vai guardar essas fotos num arquivo toda semana, e você vai perceber a evolução de cada uma daquelas etapas. Aqui podemos ver a mesma
simulação no Google Earth e de igual forma como vimos, você também pode fazer a sua simulação aqui. Executando aqui a simulação pelo Google Earth, é mesmo tipo de simulação que fizemos lá, só para mostrar para vocês que vocês têm essa alternativa aqui, tá? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, ele vai chegar até na obra e vai correr, vai fazer toda aquela sequências de fotos da mesma forma que nós exemplificamos para você. Aqui está a obra, tá? E claro, aqui está no nível mais alto, mas você pode definir, não importa a altura. É claro que você vai levar em conta os teus obstáculos. Eu vou fechar aqui e vou mostrar para você como que você ajusta no teu caso, né? Porque esse aqui é um exemplo de 120 metros de altura e também 120 metros de raio, né? Então a órbita aqui é fácil ajustar, você ajusta aqui a tua altura, digamos 30 metros, tá? E você pode também pôr um raio, né, 60 metros, um exemplo, tá? Então você define isso aqui e aqui no checkpoint também você faz o mesmo ajuste que você faz, porque é aqui no checkpoint que você coloca as tuas coordenadas, tá bom? Então, nesse exemplo aqui vai ser a mesma coisa, você vai poder ter as mesmas sequências de 12 fotos a cada 20 graus, né? Na verdade a cada 15 segundos, isso aqui você pode também adaptar à sua obra. Um detalhe que precisa ser levado em consideração é que quando você tem uma obra voando, é necessário voar um pouco mais alto, com um raio um pouco mais afastado, você precisa lembrar que a câmera deve focar na base, tá? Mas esse ajuste de altura é uma fórmula matemática, porque você tem, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? E isso aqui é uma hipotenusa e aqui está o drone. Então, para você focar aqui na base, isso aqui é uma fórmula matemática que é cateto oposto sobre cateto adjacente, no caso 90 dividido por 120 vai dar 0,75, então vocês vão, né, 0,75, vocês vão ter um ângulo do gimbal aqui de 36 graus, tá? Então isso aí é se por acaso for, por exemplo, uma altura de 120 metros com 120 de afastamento, nesse caso aqui, ó, 120 por 120, o ângulo aqui é 45 graus, porque cateto oposto sobre cateto adjacente, a fórmula é 1, né? O resultado é 1, e o arco tangente de 1 é 45, tá? Se fosse no caso aí de voar 90 metros, seria 0,75, aí o ângulo seria 36 graus. Apenas essa informação que passo para vocês, para se eventualmente você tiver que voar numa altura muito diferente e o ângulo do gimbal não estiver focado, você com essa fórmula matemática aqui que você ajusta o ângulo para poder pegar aqui mais embaixo, isso para se tornar, para que o voo seja autônomo para você, tá bom? Então agora nós vamos fazer a parte prática do voo, nós vamos executar essa missão, vamos coletar essas fotos e vamos mostrar para você aqui num segundo momento aqui, tá bom? Até mais tarde, fique com Deus. Se isso foi útil para você e você desejar conhecer os demais componentes do Drone Link, considere se inscrever nesse canal e vamos explorar juntos, tá bom? Grande abraço, ficam todos com Deus. Drone MS te ensina de graça.